Bora, galera, vamos que vamos. Hoje vamos fazer esse review aí de Dendê e Fúria, os melhores momentos dessa grande final. Parabéns pra Fúria campeã. Vamos falar um pouco e, cara, já começar falando que, como a gente vai fazer uma análise também um pouco tática, eu vou ver só os melhores momentos, mas eu anotei muita coisa que eu vi desse jogo pra falar. Eu acho uma coisa bem importante e bem interessante da gente conversar aqui, e é algo que eu sempre falo, desde o ano passado que a gente começou com o Kings League, a gente até tem algumas discussões sobre isso, em ser bom no escalonado e dado, ser bom no shootout. Galera, o equilíbrio das coisas da Kings League, na minha visão, eu troco sempre a palavra ser o melhor por ser consistente. Por quê? Porque quando... Eu sempre faço essa brincadeira, uma galera até dava risada, que é... Se você colocar pra jogar 1x1, a bola cai ali de cima, vai quicar, vai bater e vai jogar 1 contra 1. O Estevão do Palmeiras contra o Salah. Quem vai ganhar? Você pode ter que a probabilidade é do Salah ganhar. Mas se a bola cair pro Estevão, você pode ter certeza que pode ser que o Estevão faça o gol. O que eu quero dizer com isso? Que o dado escalonado, ele tem e sempre vai ter. E isso é legal da Kings League. Eu falo isso desde a primeira. Vai ter um pouco do momento. É um jogo de poucas pessoas. É um jogo que um chute pode pegar na trave, pode ir fora, o goleiro pode salvar. E vai acontecer. Provavelmente os dois times vão acabar atacando. Então isso pode acontecer. Por que eu tô falando? A gente vai ter o exemplo desse jogo de um time que era muito bom no escalonado, e acaba nesse primeiro começo de escalonado não indo tão bem, né? E um time que normalmente se defendia mais, com uma defesa fazendo gol. Depois a gente vai ter um goleiro que tava mais, apesar de ter, mas um goleiro que tava acostumado mais a pegar shootout, um goleiro que não tinha passado nem, acho que teve um shootout, o cara passou durante o campeonato inteiro, e que acabou salvando todos os shootouts no final. Então, isso acontece. A Fúria continua sendo o melhor time de escalonado, pra mim, desse campeonato. Mas você vê, não é sempre que você vai ganhar. E tem aquela troca, Lelete de um lado, Lincoln do outro. O Vitão já recebe a bola de pé direito, vem trazendo agora na tranquilidade, já faz o passe pro Lelete. Lelete vem chegando pela direita, vem trazendo ela na tranquilidade na frente. Eu achei que o Lincoln entrou bastante dentro da área aqui, né? Ele pode tocar o Vitão, tentou na canhota, bateu na trave. Olha lá, uma bola na trave. Lá vem a tentativa Sai de contra-ataque, vai brigando por ela. Segura do jeito que pode o jogador Lincoln, camisa número 2. Ih, pisou na bola, Tauê Neves. Pisou na bola. Murilão, começo intenso. Torcida do Dendê, parabéns, hein? Torcida da Fúria também, parabéns. Mas, cara, gigantesca a torcida do Dendê. Ele acaba roubando a bola, teve uma mas não consegue sair meu jogando. Amigo, cara. A cobrança de escanteio aconteceu. Agora é a Fúria que vem de novo com ele, Lelete. Já vai limpar pra perna canhota, hein? Faz a proteção, abre o jogo no Vitão. Vitão pode bater direto, bateu o Vitão, bateu pra fora. Lipão, volta o jogo por... Você vê muita vibração ali do técnico, né? Do Dendê, porque, cara, é isso, né? O Dendê também, cara, nas quartas de final com a gente, quando acaba o dado e o jogo acaba 3-3, eles vibram bastante, porque eles sabem que é uma qualidade, né, do G3X e da Fúria, até pelo tempo, né, que os caras já estavam jogando, apesar da gente ter jogado ali com o Tom, muitas vezes isso pode mudar o jogo. E isso, às vezes, não é pra comemorar por causa do adversário, é pra comemorar porque o Dendê, ele confia muito no futset deles, né? Então, se eles vão pro futset no jogo empatado, ou no jogo eles ganhando, traz uma confiança maior. Vitão tenta o passe pelo meio, a batida de longe, a batida de longe, a batida de longe, a batida de longe! Gol! Não acredita, rapaz? Caramba, velho, eu tô tendo que eu não consegui ver nada desse jogo, velho. Oi, no pau! Belo lance do Lipão, né? Aqui ele acabou conseguindo afundar de novo um pouquinho mais ali, né? Então o chute que poderia ter sido um pouquinho mais daqui, mas é difícil pro marcador, né? Dar esse bote ali no Lipão também não é fácil. Mas o Lipão, pra mim, cara, eu arrisco dizer, na minha visão, né? Acho que o Canhoto também... Muita gente, né? O Canhoto, o Tuco, mas eu arrisco a dizer pelo título que pra mim o Lipão foi o melhor jogador em campo, né?
consegui ver dessa nada final, desse MVP jogo, velho. Finals Gente, aí. olha no pau! Quis bastante, Jogadaça né? do Lipão, mano. A gente chegou, nosso som tava vazando em tudo. Aí começa o jogo, cai a internet. Cai a internet. Todo mundo aqui olhando, falando, pô, caiu a live, caiu a live. E aqui a gente tem uma mudança Ai, a bem internet, interessante, né? Que é o que a todo gente mundo aqui- fala sobre estar vencendo ou estar perdendo. O time da Fúria, ele marcou, se eu não me engano, 2 vezes no campeonato. Uma foi contra o G3X e uma, se eu não me engano, em algum momento contra o Deck. Normalmente a Fúria sempre esteve na frente e a marcação da Fúria sempre foi uma marcação meia quadra, né? Um 3-3 meia quadra, vamos dizer isso, para ter espaço dessa saída em contra-ataque. Poucas vezes eles estavam atrás, né? O primeiro tempo contra o G3X eles marcaram um pouco mais pressão, mas acabaram também não conseguindo fazer o gol, né? Viraram ali no dado. E contra o Dendele eles marcaram um pouco mais pressão também. O que a Fúria faz às vezes é esperar esse recuo para trás para marcar pressão, mas nesse primeiro tempo a Fúria marcou durante muito tempo pressão, marcando o goleiro, indo atrás do goleiro, e o Dendele, que é um time que normalmente está atrás e normalmente marca pressão, Olhando, falando, nesse pô, jogo, já nesse caiu a primeiro live, tempo o caiu a Dendele live. marcou meia Aí quadra. voltou a né? internet, Então, tava o sinal de backup. E tá aí, ó, bola, cara, passa, começa a ficar um pouco nervoso. Tá aí, velho. Nossa! Uia! Meu Deus! Michael, né? Gente do Rock. céu! Michael, né? Michael o Michael, né, cara? Cada Caiu no chão, defesa o Dendele é bom nisso. É, O então. Dendele é bom nisso. Cara, olha. Olha. Mano, ele tocou, a bola bateu na trave, ó. Bola bateu, Ó, bateu no Hector, ele recolheu a mão Cês legal. viram o que Olha, ele subiu? defendeu, mano. Às vezes subiu de não é uma borracha, escolha... Caramba, Ih, tá no meio. Não é uma escolha só natural. Desculpa, não é uma escolha só o técnico fala, galera, todo mundo, meia quadra, assim. Às vezes é uma escolha que você já tem, o Dendele já é uma escola de marcar um pouco mais individual, e a Fúria tá vindo nesse ímpeto, tá tendo mais a bola, então se é automático você fica um pouco mais pra trás mesmo, né? Mais um lance do Lipão Das aqui, né? pernas. Defesaço. Nossa, esse golaço. O Lipão tem essa jogada muito forte dele, mano. Cara, Quase que ele fez um golaço acho que na Olha lá, a semifinal, Fúria marcando em Não, cima, né? Olha lá, olha das lá, olha lá. quartas, se eu não me engano. Cara, isso aqui é uma coisa que aconteceu totalmente nesse jogo, né? Totalmente nesse jogo. E vou falar a minha opinião, né? Apesar que quando o GTX a galera tem outras críticas. Galera, você tem encaixado. O goleiro tá vendo que tá encaixado, né? Quando você tem muitos jogadores no seu primeiro lado encaixado e você tem pivô e velocidade para a segunda bola, é uma jogada boa, se você tem o cara que consegue colocar. Então, a gente viu nesse jogo, não vai mostrar tanto nos melhores momentos, mas a gente viu nesse jogo praticamente 100% das saídas do Maicon foram bolas longas. Bolas longas e bolas longas. Tentando encontrar o Tuco, né? Tentando encontrar o Tuco pro Tuco ou fazer um pivô ou conseguir dar aquela desviadinha, né? Que inclusive ele já tem um gol assim. Assim, quase Então, fez outro gol agora. acabou Faltou jogando nessas bola. bolas longas mesmo, né? Cara, teve Opa. Nossa! Lipão! É gol! Golaço aqui, É né? gol! Um gol que, cara, atrapalha muito as pretensões do Dendele, porque o Dendele sairia um pouquinho melhor. E olha lá, como eu falei que eu anotei, olha lá que coisas interessantes. O time que mais está acostumado a marcar pressão marcou meia quadra. E quando ele decide marcar um pouco mais a saída... Teve Opa. Nossa! Lipão! É gol! Golaço do Lipão. É gol! É gol! Golaço. Fúria! Dendele também Golaço. O Luqueta já tá vendo o celular. Ué, o torcedor aí do Dendele, né? Não para de fazer barulho. Mas aí que tá, é o que eu tô falando. Às vezes, principalmente no futebol de menos pessoas, né? Às vezes não é o que você escolhe, é como você executa. Concordo. 1 a 1, né? O chat falando, bola pô, ao- mas foi uma marcação meio soft. Concordo. Né? Meio soft, que acabou dando um espaço para um jogador de extrema qualidade, que é o Lipão, conseguir a tabela, né? Muito bom também. O Monagatti fez, né?
conseguiu trazer pra frente ali. Alçada na área, tirou. E a partir desse 1-1, a Fúria já tem o descanso do Lelete, né? Então o Lelete já tá descansando pro dado. Então a Fúria volta a marcar o 3-3 já no 1-1, tá? A Fúria volta a parar de marcar muito em cima. A própria Fúria também Bola dá uma ainda segurada. Agora parece que tá no 4-2, mas eles estavam no 3-3, tá? Caralho, que defesa! Ô, Vitão! Caralho, que defesa, velho! Bloque! Teve muita coisa, mas E é engraçado, porque aí automaticamente quando você recuou, tá tendo o lance de melhor momento do canhoto. Mas é isso que eu queria explicar, porque tô falando que eu sei, tá? Queria até que vocês deixem suas opiniões, mas existem coisas que são... que existem dois times, né, jogando. Porque a gente tem isso às vezes. Pô, fez o gol, recuou. Pô, meu time que eu torço a Pocão no Brasileirão fez o gol e recuou. Pô, mas eu quero que continue em cima. Às vezes é algo natural imposto pelo adversário, tá? Você vai ter mais noção disso quando você chegar no ataque, né? E conseguir ter o adversário ter uma bola saída. Porque a bola saída do adversário é onde você se organiza. Ali você tá mostrando o que você quer. E muitas vezes você vai falar, cara, vamos deixar o cara dar uns passos, porque eu abro muito espaço depois. Né? Então são escolhas que às vezes são nada. Não é o jogador chega e fala, opa, fiz o gol, agora eu vou recuar. São algumas coisas naturais que vão acontecendo, que óbvio, você pode evitar se você quiser evitar, ou não, se você entender que esse também é um momento ainda mais próximo do dado, um né? monte de animação eles vão fazer. E ainda mais sendo o esquema que você ganhou o campeonato inteiro. Né? A Fúria é o melhor time do campeonato, marcando nesse 3-3. Claro que é um 3-3, galera, que é individual, né, praticamente. Se um jogador toca e passa, você não vai ter exatamente a linha do 3-3, né? Então, se eu peguei a bola aqui, eu toquei e fui pra frente, o cara vai me acompanhar, pode virar um 4-2, né? Mas o importante da Fúria, a gente teve bastante nesse jogo. A questão é que a Fúria não foi tão efetiva, né? O Lelete, ele teve 2 ou 3 roubadas de bola ali, no 3-3 em contra-ataque, que... Ou não, já vai direto pro segundo tempo. Eu acho que é pau. Ó lá. Ó. Acerta o drone, Cafu. Ué. Ah, tá em cima do palco Ué. ali. 2. Legal. Legal. Pareceu o... Dois que, assim, é o mágico da Fúria, né? O número mágico pra Fúria. E a Fúria consegue sair na frente. Mas o dele consegue fazer um jogo ok, né? Mas... O BT roubando comida. Caramba, colocou não Tuco tomou e Lincoln pra né, atacar. um Forte. grande número. É gol. É gol. Gol do É Tuco. gol, tá aí Bem Tuco. jogado, hein? Bem jogado, mano. Bem jogado, Cara, Tuco. o cara não comemora, mas tem que comemorar também que é gol, velho. Ó, é gol. É gol. Tá aí. Lelete. Ficou muito fácil. Eu acho que o Lincoln deixou muito ele levar pro fundo. E aí fica fácil. Bem jogado também. Bem jogado pelo Lipão. Pelo O Lipão, foi bem né? nessa. Ali é o cara, o gol do Lelete, mas muito bem jogado pelo Lipão, né? Tava atrás da linha da bola, tranquilo. Tava, nossa, tranquilo. normal. É fazer um gol e acabou, comemorar, né? Pra acabar. exatamente, tá ligado? Olha, é gol. É gol. Agora comemora mais 30 segundos. Partidaço. ou não? Nem comemoraram, né? já foi. Fúria muito efetiva, não mostrou o lance que o dedo conseguiu fazer mais uma ótima marcação. Foram direto. Já foi. Então a Fúria se recupera do 1-0 que ela tomou no escalonado. Cara, 3-2, a Fúria vira. Começou. Ué, E os caras acaba não entraram fazendo lá, aí. ó, vai acabar. Ah, não, tá, ainda tem 30 Não, eles segundos. estão indo devagar. Tinha mais uns segundinhos pro Dendele empatar, o Dendele não foi efetivo, né? Foi mais um lance ali, se eu não me engano, do canhoto. A bola acaba pegando na trave. Então é o que eu falei. Por isso que eu falo, dado escalonado, você tem que ter consistência. A Fúria é boa no dado escalonado pra caramba. Quer dizer que ela vai ganhar todos? Não. Tanto que ela perdeu o começo de jogo pro Dendele. Tanto que se a gente for olhar, dado escalonado nesse jogo, foi 2-2. Então o que eu vejo é consistência. O G3X, quando a gente teve o Mundial, o Kelvin perdeu 1x1, o Lipão fez 1x0. Kelvin e Andreas tomaram 2x0 da Fúria. A gente ganha esse jogo de virada, né? O jogo do Mundial. Mas na consistência, a gente era muito confiante no nosso dado escalonado. Por quê? Primeiro jogo teve gol nos dois, segundo jogo teve gol.
Contra a Fúria teve gol, não teve gol no escalonado, mas teve gol do Andreas no dado. Contra o Móstoles, perdão. Depois contra a Fúria teve... Cara, a gente fazia muitos gols. Mas, às vezes, a gente perdia também. Então, acho que, cara, é difícil. A Kings League é legal por causa disso. A gente pode ter o jogador que, no momento, ele tá bom. No momento, ele rouba a bola e faz um gol de longe. Na defesa, o goleiro que acerta um bom chute. Agora, aqui o Paulinho Louco foi brincadeira, cara. Cara, o que a energia de pênaltis do Dendele tá rolando é inacreditável, velho. O Luque tá fazendo um monte de pênalti. O Paulinho Louco vai bater, ele vai num style que com certeza vai viralizar no Brasil. E ele bate, velho, do jeitinho dele, a bola entra, cara. Ele vai soltar o dedo. Meu Deus do céu. Ele vai gente. soltar o dedo. Eu tô nervoso. Vai, Paulinho. Na bochecha Caralho, da rede. moleque! Fica esperando. Era pra ser, né? Aura! Eu tô A aura falando, te do avisei, Dendele, rapaz. cara, de pênalti Aprende, presidente GTX. nesse campeonato. Escola É. Dendele. Escola Dendele tá aí. Caramba, a Rapaziada, vocês atmosfera não aqui têm tá... noção. E aí o Cris também, né? O Cris acaba sendo, com esse gol, o presidente que mais fez gols na liga, tá? Então o Cris acaba sendo o presidente com mais gols na liga. Salve, galera! Estamos gravando pro YouTube, mas vamos deixar no YouTube um grande muito obrigado, Bia, pelo gank. Obrigado, galera, que tá chegando aí diretamente do gank da Bia. Ó, aproveitar esse pênalti do Cris pra falar uma coisa, cara, que eu já tinha falado antigamente, mas é uma coisa que acaba não vazando. Galera, vamos lá. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor o Cris no Mundial, né? Porque ele foi um dos presidentes do Brasil, esteve lá com a gente. Eu queria falar algo humano e empático da minha parte. Queria aproveitar esse vídeo, esse tempo para falar isso. Primeiro, existem pessoas e pessoas, né? Primeira coisa. Muita gente fala, pô, Apocão é chato pra caramba quando tá fazendo análise, porque ele pergunta. Pô, o Apocão é chato pra caramba, ele não dá uma zoada no Gal, no BT, no Michel, ele não... esse é meu jeito. Se todo mundo fosse assim, não seria legal. Então você tem eu que sou mais assim, você tem o Liminha e o Gal que dão uma lastrada entre eles, um chama o outro de não sei o quê e tal. São pessoas, né? Pessoas, cada um tem seu jeito de ser, né? E claro, você se identifica mais com alguns e menos com outros, isso faz parte. Isso é normal. A Coca sai do RS, tá? Pro SP. Ó, não dá pra ouvir essa mensagem agora. Mas muito obrigado. Então, o que acontece? As pessoas têm as pessoas, né? O Cris tem o jeito dele. E o que eu ia falar? O Cris, cara, ele foi um cara sensacional com a gente lá no Mundial. Um cara que viveu a parada, chorou, se emocionou com quando a gente falava as coisas, quando a gente ia, criou o grupo. E o Cris tem o jeito dele. Você que fala, o Cris é meio fechadão, sem carisma, né? Que a galera gosta de brincar, sem carisma, etc. Se ele começasse a tentar impor o que ele não é, você estaria também zoando, né? Falando, isso aí é não sei o quê. Então, velho, o que eu acho que a gente tem na questão de empático é entender que as pessoas são assim. Entender que as pessoas são assim. E o Cris é um cara que tá ali pela Fúria, que ele tá na Fúria desde o começo, e ele é um cara que tá ali. Sempre foi Fúria, sempre torceu pela Fúria e tá indo pra um lado, que é um lado, meu amigo, olha onde jogaram o cara também, né? É um lado do presidente que tem o Luqueta de um lado entrando, mandando todo mundo se lascar. Tem Deu Gal lógica. do outro com Fúria é muito 500 melhor. mil, né? Tem o outro, é normal. Ele vai entrar num meio que vai ser mais difícil mesmo. O cara não é um cara que tinha uma fanbase gigantesca, né? Então, é uma coisa que, velho, tem que ser natural também, né? Tem que ser natural. Eu acho que assim, cara, queria aproveitar esse tempo aí pra falar com o Cris, né? Também pra dar essa mensagem. Porque eu já tinha falado isso pra ele pessoalmente, né? É só um pouquinho também pra... Pode zoar ele e taxar ele o que ele falar, óbvio, né? Quando provocar, vai ser provocado, isso óbvio, isso faz parte. Mas eu acho que essa questão de, tipo,
impor o jeito de uma pessoa ou diminuir uma pessoa pelo jeito que ela eu não acho isso legal. Eu acho que a gente poderia entender um pouco mais e antes de falar, a gente conhecer um pouco melhor. A atmosfera tá... Caramba, se fizer... autorizado. Tem um mundo que ele cava, tá? É gol. Olha, bateu bem. O Kelvin gol. fala tem um Vamos mundo que ver. ele cabe em todos, né? Tá aí, meus amigos. Cris Guedes. Olha o Ney, Olha o foi Ney correr aí, ó. pra comemorar com ele. Bateu God. bem batido, hein? Então, você imagina a pressão que o cara tá sentindo. Aí todo mundo falando. Meu amigo, às vezes tu se solta, né? Pênaltis, presidente. Apocão, tu é um cara da hora. Apocão, tu é um cara que nunca responde à fúria, fica muito nessa provocação. Tu é um cara de boa, mais de boa. Migão, vai saber. Vai saber. Eu pegar a fúria numa Kings League depois desse split e ganhar. Se eu também não vou acabar soltando uma que depois eu vou falar, puta, galera, não queria ter dito isso, velho. Com, pênaltis presidentes 100% convertidos. Bateu bem, mano. Foi no cantinho também, hein? Nossa, bateu bem. Ele virou o pé na última. Mas normalmente eu pego o ar comigo mesmo, né? Ou com vocês. Cara, que uma saída de bola da Fúria tensa, né, velho? Não tá. Ele tava fora da linha ali. É gol! Gol! Meu amigo! Olha aí, rapaziada. Gol do Dendê! Gol importantíssimo do Dendele, né? Não tá. Quero até pegar esse lance aqui, eu vou até pedir desculpa no pause aqui, porque algumas coisas eu quero mostrar, né? O Tuco deixou o Lipão ali, né? No chão, o Tuco é muito ligeiro, né? Muito ligeiro. Falamos aqui no começo e... né? É um jogador, velho. Tivemos Vem aqui aí. nos Ué, 26. Sim, era né? Primeiro, Tá indo conversar com... caramba, se fizer Olha, vem ele. autorizado. Tem um mundo que ele cava, tá? Aí. Bateu bem. Tá aí. Ó, Não, nem travou. na- Ah, Olha lá, aqui é uma saída, né, pressionada, algo que o Dendele faz bastante. E o Vitão acaba dando essa estourada, né? E aí o Gui acaba ganhando na frente e acaba tendo esse contra-ataque muito bom. Então é o que eu falo, né? A saída de bola no futsal contra a marcação-pressão, ela te dá algumas opções que são muito rápidas. Então ela é algo que faz parte para todos, né? Então, aí cada um vai ter sua opinião. Né? Você prefere fazer igual o Maicon, estourar todas pro Tuco brigar, mas não tomar nenhum gol de saída? Você prefere, às vezes, ter alguma, mas saber que você vai ter o risco de não conseguir sair? Ou você prefere que tudo dê certo? Quem dera, né? E o melhor de tudo é que tudo dê certo sempre. Mas você vê que uma saída de bola aí é de algo que é muito característico do Dendele, marcar em cima. ó. Não tá. Ele tava fora da linha ali. É gol! Meu amigo! Olha aí, É gol rapaziada. do Dendele, meus amigos. Será que tem pedido Não reclamado, tava. pedindo impedimento no passe do meio. Eu olhei daqui e o cara tava pra trás da linha. Eu acho, mas eu tô muito longe. Eu Mas tô o cara muito... do meio, né? O que você tá O do falando meio, perto da do meio, área, do né? primeiro, perto da área. Tá bom, O amigão. Aldo fez o gol, Anulado. anulou e o Funkball fez o gol. Carta secreta, hein? Caralho, que Nossa! defesa. Foi Ué. nada, para. Aí foi nada, para, Lelete. Para. Mandou Carta levantar. secreta de quem? Fúria ou não? Dendele, né? Às vezes isso aqui até, né? Tá aí, o que é? Suspensão. Suspensão, legal. Cara, esperou até o 32 Suspensão. pra usar a suspensão. É agora, velho. Hora de dar o gás aí, né? Vai ter aí 4 minutos com um jogador a mais, o time da Fúria. Uma pena que acabou sendo escanteio pra Fúria, né? Pro Dendele. Então o Dendele acaba segurando um pouquinho mais. Mas, cara, o Dendele tem sido muito efetivo, né, em cartas. O Dendele tem sido muito efetivo em cartas. Isso, obviamente, que é um mérito da comissão, mas também um mérito de entendimento dos jogadores, né? Entendimento das coisas positivas e negativas que você pode ter. No final, é o resultado. No final, é o que você viu, a estatística, né? Mas não é bem assim, às vezes, né? E
E isso é o que o analista e a comissão tem que fazer. Nesse jogo aqui, não deve mostrar talvez nos melhores momentos, mas a Fúria teve uma grande chance com um a menos, né? Ele tinha que achar um golzinho aí, cara, porque pelo menos dá uma tranquilidade pra eles não irem pro gol duplo, né? Olha! No... Gol! 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 Que loucura, meus Não amigos! deu pra ver daqui, gol! Isso aqui é uma jogada em tanta, né, velho? Aí, cara, porque Esse Hector e pelo Tuco menos aqui dá é uma uma jogada em tranquilidade tanta. Essa bola no, né? O cruzamento de canal, bola de canal, velho. Isso aqui é sensacional, velho. eles não irem pro gol duplo, né? Olha! No... Gol! 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 Que loucura, meus Não deu amigos! pra ver. Eles também não tiraram o Lelete, mas isso pra gente era óbvio, tá, galera? Eu sei que quando se perde, todo mundo vem com, né, com as soluções mirabolantes, né? E inclusive, como eu falei, o Dendê quase tomou um gol com a mais, tá? Mas contra a Fúria é isso, é meio que você pensar entre tirar o dedo e o Jefinho. Você pode até pensar em tirar o Lelete, tá? Mas a questão do Lelete é a questão que ele já está, né, num ponto do jogo que você vai, teoricamente, ter maior domínio. Se você tomar um contra-ataque com um a mais, o cara driblar dois e fazer o gol, né, você vai falar, pô, né? Mas aí, cara, podia, né? Você tá meio que com um a mais se preocupando mais com a sua defesa do que com o ataque. Não faz sentido. Eu falei, a nossa discussão no nosso jogo foi entre Jefinho e Dedo, e vou explicar. A gente não tirou o Dedo naquele jogo porque o Dedo estava jogando desde o escalonado. Ele jogou muitas bolas no escalonado de defesa, entrou no 20 e a gente falou, cara, vamos deixar ele para no 38 ele também tá cansado por estar jogando também suspensão. E vamos tirar o Jefinho, que acabou de descansar para sair. Acabou que nesse jogo não deu certo, né? O nosso pensamento contra o Real Elite, quando a gente teve, foi bom, né? Deu certo, a gente fez gol. Contra o... A gente fez um gol com a menos também, Olha né? aqui, Foi o gol do gol! Rufino. Nossa! Olha! Aqui, né, é uma saída de... O Maicon reclamou disso, né? Então, tipo, o Maicon, né? Ele não quer que fique com essas saídas aqui quando o adversário tá em cima, né? Então, às vezes, você pode ter uma saída um pouco mais longa pra tirar o adversário de perto. A sorte aqui do Dendê que o Lelete tava um pouquinho impedido, né? Olha! Deixa eu até ver. Nossa! Olha! É gol! Tava impedido, É eu só gol! tava vendo o movimento de corpo dos... falando aí que talvez pode estar impedido. Mano, Era o gol que daria o título da Fúria sem o shootout, né, provavelmente, mas tem algumas coisas que eu falo que o futebol é da hora, né? E essa pergunta eu deixo pra vocês. Tava impedido aqui, tá? O Dendê é um time que sempre marcou bem pressão. É engraçado, o que eu vou fazer é uma brincadeira, tá, galera? Não existe isso, tá? Mas será que foi bom pro Dendê ter saído ganhando de 1-0? Ou será que o 0-0 no primeiro tempo traria uma outra dinâmica pro jogo? E aí eu pergunto, isso aqui, essa última pergunta, a primeira até dá pra discutir. Essa última eu sei que você vai me alastrar, mas isso é uma brincadeira. Será que faltou pro Dendê um pouquinho mais no 38 de ter que fazer o gol? Porque aí você vai pra mística de tudo que aconteceu com o Dendê no campeonato, né? Vacilo do Dendê, mano. Meu amigo! Vacilo do Dendê. E agora, mano? Agora vai frente, tomar né, o combo Fúria, né? da carta secreta aí, ó. Impedido. Impedido! Impedimento. A minha opinião, tá? Antes que alguém pegue o corte e fale a Poca acha que é melhor empatar do que ganhar. Não. Tá? A minha opinião é que eu só tô fazendo essa... Eu acho melhor sair ganhando, né? Acho que o Dendê fez o que devia ter sido feito. E acho que o gol tinha, né, não tinha que ter tomado o gol. É melhor você chegar no gol duplo empatando do que perdendo, né? Mas a brincadeira tá sendo feita aqui porque nesse jogo a gente viu como as adaptações de sistema no Fut7, elas são muito claras, né? Elas acontecem até de forma natural pelo adversário ter que buscar o jogo. Como eu falo, os dois jogos que o G3X mais teve posse de bola e chute a gol foi contra Dendê e Fúria. O Dendê que a gente perdeu e o Fúria que a gente perdeu. Contra o Dendê nós tivemos 14 escanteios, 27 chutes a gol. E quando a gente ganhou de 9-1 contra o Dendê, a gente teve menos chute a gol.
do que eles. Então, é algo que a gente tem que trabalhar e olhar no futsal de uma maneira um pouco mais controlada, porque é normal isso acontecer. Pô, Pocão, mas por que no primeiro tempo o Dendele não marcou lá em cima igual ele sempre marca? Cara, é uma final. Tá 1-0 pra você. Tanto que o gol que você toma é uma ida um pouquinho mais pra frente. Algumas vezes as escolhas que você tem dentro do jogo, elas passam também pela sensação do jogador. Né? O jogador, ele tá ali, ele tá, pô, o Lipão, cara, não tá dando pra dar muito espaço. Vou colar nele. Pô, o Lipão tá me trazendo pra cá, eu vou atrás. Mostra o impedimento, então, rapaziada. Eles mostraram, mostra né? pra nós, Kings Aí League. agora é carta secreta. Agora é carta secreta. Mostra aí, Carta secreta, velho. gente, Pô, vambora. o pessoal da Aí, Fúria beleza. reclamando aí que queria ver impedimento. Alô, produção, cadê? Nós também, velho. Fica todo mundo aí, Tá, olha pode aí. dividir, tá certo. Muito. É que Ah, ficou, né, na azul, transmissão, pra quem viu, ficou, né? Muito impedido. É, Fala aí. Muito impedido, vamos Toda acreditar, né? Pelo corpo dele, não parece muito impedido, né? Mas... Estrutura Kings League Brasil. É pênalti! Pênalti, F. Com toda a tranquilidade. Pode ser o gol do empate. Bem E é demais. caixa! Bem demais, bem batido, mano. Cruzado no alto, mano. Bem batido. Ele meteu, quando eu tô platinado, esquece. Ele quase sempre, em finais, ele platina o cabelo. Cara, fazia tempo quase que eu sempre não não, via vou um falar que ele grande sempre. Eu sempre não, mas jogo sempre assim, ele final, ele velho, platinado. Tinha, do pô, Brasil decidido no shootout, né? A Fúria nunca teve nenhum, o G3X nunca teve nenhum, o Dendele teve a decisão contra o Real Elite, mas já estava classificado, né? Então isso é muito legal pro público também ter chego no shootout. Agora só vamos ver os shootouts mesmo, mas eu acho que o que fica pra mim de análise é, pra mim, Fúria, né, o melhor time da Kings League. Parabéns pra Fúria. Pra mim, a Fúria soube jogar todos os momentos muito bem e claramente foi o melhor time da Kings League, porque é finalizado com a vitória, tá? Não acho que se a Fúria perdesse esse jogo, a Fúria teria virado um time ruim. O jogo chegou no shootout, né? A Fúria poderia ter perdido esse jogo no shootout, mas eu acho que a Fúria, na minha visão, comprova ser ali o melhor time, na minha visão, não sei o que vocês pensam, da Kings League, pela questão de consistência. Claro, como eu já falei e falo sempre, a Kings League é muito equilibrada, tá, galera? Muito equilibrada. Então você não vai ver um time, né, que tipo assim, vai ganhar todo jogo fácil. A gente viu o Fúria e G3X na primeira fase porque era o começo. As 3 primeiras rodadas, onde os times G3X e Fúria acabaram podendo sair um pouquinho mais, né? Depois você vai tendo o time crescendo e ganhando. Cara, o Dendele, pra mim, é um time, cara, que vai... Eu consigo comparar o Dendele com um time competitivo, velho. Esses caras, eles competem contra todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Só que, cara, você vai poder ter um jogo deles que eles vão tomar 9-1 do G3X. Você vai poder ter um jogo deles que eles vão ganhar no shootout equilibrado e passando algum aperto contra a Loud. Mas, meu amigo, esses caras, eles vão chegar no Mundial, pode colocar Móstoles, pode colocar campeão, esses caras podem ganhar de qualquer time. E outra, o Dendele pra você está em mais ou menos ou está em evolução? Eu acredito que mesmo com a derrota o Dendele está em evolução, tá? Pra mim, um bom final de campeonato do Dendele. É um time que tá cada vez melhor ali, conseguindo se encaixar. E acredito que pelos mata-matas, eu colocaria aí também o Dendele como um dos grandes times aí que chega forte nesse Mundial também, velho. Eu ganhei o MVP da final contra o Porcinos. E ganhei da dos final dois. e ganhei da final também contra a Colômbia, todas as finais, né? As duas. Lá vem. Ganhou, né? Lá vem. Lipão. Vai driblar. Não, foi gol. Foi gol, né? Foi gol. A bola saiu antes do pé. Você falou que os caras vinham pro drible, né? Eles são muito rápidos, né, mano? Velozes aí, a torcida da Fúria. Não falta La Plata pra ninguém, não, velho. Todo mundo tem os wildcards. Eu acho que falta um pouquinho de leitura, talvez, pro goleiro. Tá dando pra ver que ele vai driblar. Tipo, dá pra ver o jeito que ele tá vindo correndo, né? Eu sei que é muito rápido.
Quem vem na bola? Canhoto. Bom jogador, shootout. Bom jogador, bom jogador. É, o Canhoto, pior que o Canhoto Camisa tem 6. um bom shootout mesmo, né? Mas Meu as batidas Deus! do time do Dendê Vitão, nos shootouts hein? foram, velho. Caramba. Gosta muito de um pouco mais devagar, não vem tão rápido. Estão tentando ganhar espaço muito rápido, né? E aí acaba levando contra-pé. Lá vem Lelete. Lá vem Lelete. Aí o Maicon saiu mais devagar. No pau! Tá vendo? Já dá um trevo, mano. Já dá um trevo na cabeça do cara. O Maicon saiu mais devagar. Você viu? Ele não vai driblar, aí ele vai ter que dar o chute, né? Já ajuda, Cara, pô. É um isso aqui, mas é mais uma das E aí, coisas que o existe da Apocão gente- avisou, né? É, eu lembro que teve um hater G3X quando a gente foi campeão da Supercopa e da final da Kings League, falando, pô, mas o Kelvin faz muito gol de shootout e pênalti, né? É, e eu falava, cara, isso é uma qualidade na Kings League, tá? O shootout não é uma parada que sai entrando toda hora, não, tá? Ainda mais no final do jogo, quando você já tem o cansaço colocando. Mas realmente, eu acredito que as cobranças foram, né? Eles. O Maicon- A do o Maicon Lelete sai foi um jogando. pouco Não, melhor, não, né? não. Ele tirou do goleiro, pegou na trave, mas as cobranças no geral foram ruins, né? Já autorizou. Aqui o Gabriel vai fazer o gol. Esse tempo que o cara fica ali no meio, ele dá uma dor de cabeça no cara. Ó, adiantou bem. É gol, gol, É batido. é gol. O Vitão tá pedindo, talvez o Vitão tocou na bola, tá ligado? Não, ele não deu tempo. Porque se o goleiro toca na bola, aí já era, né? Não, acho que ele tá falando do tempo. Não, Porque tem... ele O que nem o Kelvin tá falando, isso aqui eu vou falar, galera. Isso aqui, pô, se a galera que trabalha na Kings League não sabe isso também, pelo amor de Deus, claro que todo mundo sabe. O que o Kelvin tá falando, e que não é uma leitura tão fácil, mas se alguém ainda não sabe tão bem, aí goleiros e jogadores, tentar ajudar um pouco, né? Eu que também estudo muito isso. O que o Kelvin tá falando é você ter uma leitura. O goleiro, qual a leitura que o goleiro tem que ter? O primeiro e o segundo toque. Se o primeiro e o segundo toque do cara for um primeiro e segundo toque muito rápido, você pode, às vezes, dar um passo pra frente e dar um meio que pra trás. Porque você joga pra ele, aí, já que tá rápido, chuta. E aí, ou ele vai chutar, ou ele vai dar uma outra ajeitada e aí você tenta dar mais um passo. Quando o atacante coloca a bola muito curta, o primeiro passe, ou seja, mais ou menos a exemplificação é, se o atacante sai bem rápido no primeiro passe, você tem que estar esperto com o drible. E aí você dá um passo e meio que pra trás, você dá um trevo na cabeça do cara. Porque se você dá um passo pra trás, o cara não vai te driblar. Então ele fica meio, putz, eu pensei em driblar e vou ter que chutar. Mas tudo bem, né? Tu é um atacante batendo um chute com um goleiro parado, você tem que chutar no gol. Se o atacante dá um passo lento, você sai um pouco mais lento ali também, você vai esperando. E a hora que ele der a segunda ajeitada, você tá em cima dele aqui. E ele não vai mais ter provavelmente tempo pra driblar. No caso do atacante, você olha um pouco o goleiro, né? Você olha um pouco o goleiro. Então acho que o atacante ele tem que vir priorizando essas duas coisas. Mano, eu quero sair rápido ou devagar? Eu quero sair rápido. Se eu sair rápido e o goleiro vier igual louco, eu vou driblar. Então eu tenho que saber, eu já tenho que estar a bola num lugar que eu vou driblar. Não adianta eu sair rápido, o goleiro me abafar e eu chutar. Eu vou ter uma chance de errar. Então você que é atacante, alô, alô galera, né? O Tuco vai bater, o Tuco o primeiro toque dele é lento. O segundo toque dele é pra ajeitar pra chutar. O que que tá acontecendo? Os caras sabem que você vai chutar, meu irmão. Entre aspas, né? Tô brincando. Mas é pros jogadores tentar no shootout, né? Que nem às vezes você nem vai precisar bater shootout, né? Mas às vezes você tentar ter esse olhar de você se preparar. Se o meu primeiro toque é lento e o segundo eu vou tocar pra ajeitar, se o cara estiver em cima de mim, o que que eu vou fazer? Então, se o cara estiver em cima de mim, eu prefiro, em vez de definir daqui do meio, eu prefiro definir um pouco mais daqui. Então, o meu primeiro toque lento, ele vai continuar lento, porque eu não sei ser tão rápido, mas eu vou tocar a bola um pouquinho pra esquerda. Porque aí eu vou ter um pouquinho mais de chance da aberta no ângulo e vou ter um pouquinho de chance também da fechada. Aqui no meio em cima, eu tenho os dois cantos, mas o problema é que eu sou destro. Então o goleiro vai fechar mais um dos meus cantos. Continuou. Ó, Entender, dois, né? Não, ele... Não tocou não, tempo. Não, aí a bola tá- Vamos analisar o pênalti do Nak. É, tem isso aí, rapaziada. O cara tem 5 segundos pra finalizar. Se a bola O sair do pé Tuco, dele, eu já era. chutei Tem aqui, 5 mas segundos, ó, né? vamos ver o Tem pênalti E do agora vem Jefinho, ó. Jefinho. Jefinho já não Porque tem aí a vocês característica vão ficar taxando o cara que erra, né? do E parece que... mais do chute. Aí eu sairia um pouco mais do gol. Tá aí, ó. Mas Ó, primeiro toque do Jefinho já é um toque
forte. O Kelvin falou uma coisa importantíssima. Qual a característica do Jefinho? É um jogador que normalmente não vai pro drible. Mas o que o Jefinho faz, pra mim, inteligentemente, dá um toque pra deixar o goleiro pensando, ele vai driblar ou não vai. O Maicon tá indo bem, ó, tá ganhando. Ó, o Maicon espera, porque era um momento que o Maicon poderia ter tentado sair mais rápido. Mas ele espera, porque ele arrisca que o Jefinho vai chutar, né? Devagarzinho. E o Jefinho tem um bom chute, tá? Se você pegar até por essa Aí, câmera, ó, é Mas legal, o né? Maicon tá indo bem, ó, Ó. tá ganhando devagarzinho. Tá ligado? Olha o espaço que o Jefinho tem para o goleiro. Então, eu, pelo menos, minha visão, se vocês discordarem, deixem nos comentários. Eu acho que o shootout do Jefinho foi um erro, entre aspas, técnico do chute. Tá ligado? Técnico do chute. Que é difícil também, né? Não é porque aqui é fácil ver os espaços, né? Mas eu não acho que ele teve um erro pré. Ele deu o passe, ele viu que o goleiro tava longe, e agora é, mano, chegar um pouquinho mais perto e escolher o lado. O shootout é difícil pra caramba, tá, galera? É difícil pra caramba. Tirou Eu tô bem. pagando aqui de algumas coisas que não... Falando, né, amigo, como se fosse eu fácil. Não é Tá fácil. escrito nas estrelas, esse dente dele aí, ó. Mas já que estamos aqui, vamos tentar dar uma analisada. Hector, o cara aí do dele, né? É. O que você não pode, acho que esse é o shootout, né? O Meu do Hector, né? amigo, Que eu acho que esse é o que... Hector, Tá autorizado. longe. Esse que eu acho que é o ponto do Hector. Desse shootout. É fácil taxar depois que o cara bate, tá? Mas, Hector, tu é um monstro, tá? Tô taxando por isso. O que eu acho que acontece? O Hector, ele vem só com um plano. Ele só tem um plano. Tá ligado? Hector, autorizado. E aí, longe. esse só um plano, se o goleiro não cai no seu plano, é complicado, velho. Tá ligado? É complicado. Porque aqui você já não tinha mais o drible. O Vitão já sabe que você não tem o drible, porque o seu passo, o seu toque foi muito lento. É? Hector, vai tomar banho, Hector. Que isso, Vai tomar Hector? banho, Hector. Faz um negócio assim na final, não, Hector. Que Logo você tava tão bem, moleque. Que loucura, Hector. O que o Porra, Hector aprontou? O que o Hector Faz parte errar, aprontou? tá, galera? Faz parte errar. Só tô dizendo aqui a questão técnica. Eu acho que o Hector, ele veio mais pronto, tá? Pra uma coisa, e a hora que ele chegou, ele viu que, cara, que o goleiro não ia fazer nada, ele viu que o tempo não tinha mais. Eu acho que ele tava até pronto pra cavar, viu? Depois ele pode responder aí. Sobrou na mão dos Não, draftados. enquanto o cara tá na frente, ele só tem a obrigação de fazer o dele, ele não tem escolha pegar mais nada, mano. É só fazer o grupo. Isso aí. Não tem pra que fazer essas coisas, essas maluquices. Donato, Vai querer driblar. Boa. Aqui tá um shootout difícil, mas aqui eu acho que o Donato, ele fez certo. Você vê que tá mais difícil o chute do Donato do que o chute do Jefinho. Bateu mal. Só que o que ele fez? Olha o Kelvin falando que ele bateu mal. Não bateu mal. O que ele fez? Ele sabia o que ele ia fazer. O que eu quero Pra que dizer? fazer essas coisas, essas maluquices. Donato. Quando ele tá virando o corpo, ó, Querer driblar. ele sabe. Aqui ele sabe onde ele vai chutar. Então ele veio com uma bola mais rápida pra falar pro goleiro, se pá, eu vou te driblar. Tá ligado? Fez o goleiro sair bem até. O goleiro vem bem perto dele, ajeitou o corpo. Bateu mal. Olha lá no ângulo. Nossa, foi no que Caralho, isso? vou chegar a botinha pra fora. Ele Deu um bateu lá tapinha, ângulo, bateu no mano. ferro. Eu falei, Foi lá bateu no mal, ferro. chegou pra fora. Que golaço, moleque. Donato. Bateu bem demais. Olha o Chris tá quase morrendo. É. Caiu a pressão ali, né? Olha, você. É você. Muita pressão fazer isso daí. É, né? Durante. É. Nossa, velho, ele quase Eu parou também em acho. cima da bola. Eu também acho. Nossa, tá? no Eu não sabia que tinha acontecido ferro, isso, eu não ali, vi. na frente. Esse ferro aí é muito nada a ver, viu, velho? Isso aqui é outra coisa. Acho que o jogador, ele sabe tudo, etc. Agora que errou é fácil falar, mas, né? Eu acho que, né, é foda, né? Chegar o cara ali, vai, é tu, faz, também. Só faltou falar, depende de você esse título, hein? É? Se errar, tá demitido. Às vezes é deixar o cara na dele, tá ligado? Mas isso é só opinião. Lá vem. Camisa número 2. Lincoln. Lincoln. É. Ele também é um wildcard, não é? Ele é o wildcard já. Ué, vai bater o quarto aí, ó. Nota Olha lá, isso aqui, ele já falou pro Vitão, eu vou chutar. Certo? Apocão, existe um mundo que o cara dá esse primeiro toque devagar e depois ele adianta? É mais difícil. Esse primeiro toque tem que ser um pouquinho mais forte. Se você não der esse primeiro toque,
Se acontecer, porque, galera, tem uma coisa. Você já jogou boccia? Não é fácil, né? Isso aqui, você identificar exatamente onde vai a sua bola não é tão fácil. Se você também dá um passe muito forte, você vai chegar correndo e aí você só tem o drible. Ué, vai bater o quarto aí, ó. Se você for o Lelete, é de boa, né? Que aí tu chega em qualquer uma. Mas aqui ele já deu a cara que vai chutar. Então vocês, jogadores, se vocês querem chutar e vocês sentirem que o primeiro passe de vocês foi ruim ou foi lento, mais lento do que você queria, entra a segunda parte, que é a parte que o Jefinho fez muito bem, que é se coloque numa posição da onde você acha que é melhor pra você chutar. Se você que tá no chat vendo ou no vídeo do YouTube vendo, você prefere chutar do meio contra o goleiro perto de você? Você prefere chutar sendo destro da direita? Da direita eu acho que você só tem a batida por fora. Ou você prefere chutar da esquerda, que você tem a por fora e a por dentro? Não, tá muito longe, Lincoln. O que ele faz? Ele tenta corrigir. Não, tá muito longe, Lincoln. Indo mais pro meio, tá ligado? Então ele tentou talvez bugar o goleiro. Não queria ouvir do Lincoln o que ele tentou, mas ele acaba corrigindo, só que é uma correção que não muda em nada, né? É uma correção que, tipo, traz você pra posição de corpo, com toda a humildade do mundo, uma posição de corpo muito ruim pra chutar, né? Ó. Ué. Você acaba tentando enganar um ângulo que não é enganável. Vocês conseguiram entender isso? Alô, Lincoln, né? Amo Lincoln, pô. Tô usando... Vocês conseguiram entender isso? Você engana um ângulo que não é enganável. Tipo, eu vou brincar, isso aqui é uma brincadeira bem besta que eu vou fazer, mas é tipo assim, eu vou me esconder. Eu tô escondido? Eu tô escondido? Não. Eu tô escondido? Também não. Eu tô escondido? Não. Eu não tô escondido de nenhum jeito. Você sabe que eu tô aqui. Tá ligado? Aqui eu tô escondido, você não sabe... Não, mas aqui é o que acontece. O Lincoln não fez isso, né? O Lincoln fez isso. O goleiro não sabe onde ele vai chutar, mas o goleiro sabe que ele tá aí. O Vitão não sabia... Não, tá Cadê longe, o Apocão? Tô aqui. O Vitão não sabia que canto o Lincoln ia chutar, mas ele tava abafado aqui. O ângulo da bola da saída do Lincoln aqui era um ângulo muito curto pra posição de corpo que ele tava. Então era o Vitão ficar aqui mesmo. Ele fez e ficou ali. Claro, ele teve que, né, esticar ali um pouco o braço, a bola. Claro que tem mérito do Vitão, tá, galera? Pra caramba. E também não tô taxando o Lincoln. Eu tô falando só a gente tá discutindo. Quem também achar que é taxação e ficar falando, vai lá você bater, então vai se ferrar. É coisa de gente pequena, né? Estamos aqui conversando. Nossa, pela muito mal batido. Sobre detalhes técnicos. Bem batido só. O Kelvin mandando muito mal, né? Se eu quiser, eu devia Vitão estar falando igual agora. o Kelvin. Se fizer, acabou. Tá nos pés. Caramba. Que loucura. Tipo, se você vai pra chutar, você tem que chutar do melhor lugar pra você. Não vai ser fácil você fazer, mas você tem que chutar do melhor lugar pra você e ter na sua cabeça. O cara sabe a perna que eu chuto. Ele sabe que eu sou destro, então ele vai fechar mais a minha batida aberta. Então eu vou treinar um pouco isso. Ou eu vou chegar e sabendo isso. Se eu der um passe mais longo, eu tenho a opção de driblar, eu sou um bom driblador. Às vezes você nem precisa ser um bom driblador, né? Você tem que chegar perto do goleiro. E aí você vai tentando se planejar. Fúria só você precisa tem uma fazer final inteira pra jogar, né? Sagrar aí a primeira campeã. Dedo, nos pés. Dedo. Dedo. Cara, tá escrito na história, velho. Dedo teve um split aí maravilhoso. Tem que dar mais um tapa pra frente, fica meio sem jeito pra bater na bola. Lá vem, dedo, pra se sagrar, pra se É o sagrar. que o Kelvin falou. Isso aqui, o Kelvin, né? O que eu falei, o Kelvin tá certo. Né? Acaba que, quando você se planeja só pra uma reação do goleiro, se o goleiro reagir diferente, você se ferrou. Você vai falar, pô, o Kelvin. O Kelvin perdeu um shootout, né? De 15 que ele bateu, ele perdeu 2. Mas você vê os shootouts do Kelvin, eu acho que o grande ponto que ele é bem efetivo é isso. Né? Ele tem muitas saídas, né? E tanto que o pênalti que ele chutou, o cara rela no cara e ainda pega na trave, né? O shootout que ele errou. Meu Tá Deus. nos pés do Dedo. O Dedo que foi o cara que escorregou no lance do meu gol na Supercopa, né? E agora pode dar uma volta por cima, mano. Verdade. As histórias... Ó o dedo.
bom, tá? Bom. O dedo faz a ajeitada rápida, que está dando pra ele uma possibilidade de drible ou chute. Futebol O Thales não saiu tanto. Agora é a escolha. E aí, meu bro, dá mais uma ajeitada pra onde você vai chutar, né? E chuta forte. E talvez foi... É isso. Cara, isso aqui, pra mim, é o erro técnico do chute, velho. Tá ligado? O dedo adianta bem a bola. Verdade. Pra mim, ele poderia talvez dar uma leve adiantada, mas como ele já tava pra bater nesse canto, se ele toca pra qualquer lado, atrapalharia mais ele, tá ligado? Olha isso, ele tinha... Vocês vão falar que ele não tinha um espaço? Pode dar uma volta por cima, mano. Pra mim, cara, eu não Verdade, tenho esse nada pra futebol falar tem. de chutar o chute do dedo. Eu tenho que talvez ele tenha que melhorar esse chute cruzado, né? Talvez só. Só isso, mas ele tinha, tá ligado? Eu não acho que foi nada, tá ligado? Nossa, pra fora. Claro que ele ficou Puta triste, que mas... pariu. É pro Vitão. É pro Vitão. Tá escrito Eu na não sei, história. se é só lá não, Gal, mas não... O sexto bate só os É? goleiros. Tem final? Se o Dendele fizer, o sexto shootout é o cada goleiro do time. Tem que ser goleiro. Ia ser cada goleiro, Puta que velho. pariu. Então aí o Vitão leva muita vantagem. É? Muito. Caramba. Mas eu acho que não vai chegar não, velho. É, Eu acho que será? não vai chegar não, velho. Tá escrito nas estrelas aí, é Vitão. O Vitão, né, tá bem, né? É. Aí, defendeu 3 shootouts, pô. Olha aí, ó. Olha aí. Nos pés de Tuco. Tuco jogou bem pra caramba. O Calvo. Pô, o Tuco falou, cara, eu conversei com o Tuco, mandei mensagem pra ele ontem, ele respondeu, ele falou, pô, é uma noite que foi maravilhosa, mas o final foi ruim. Pô, cara, foi maravilhoso tudo. O Tuco fez uma baita partida, velho. Uma baita partida. Pra mim, do jogo, foi o melhor em campo, tá? Fez gol no dado, fez gol no jogo valendo, criou oportunidades. Pra mim, foi o melhor em campo. Eu coloco o MVP Finals, o Lipão, porque o Lipão foi do time campeão, tá? Poderia colocar o Vitão também? Poderia, tá? Vitão e Maicon, pra mim, também fizeram ótima partida, beleza? Jogou muito. Tuca é o wildcard? Não, foi o primeiro draftado dele. Aí. Muita experiência, né? Tem, muita experiência no futebol 7. Aí. Que loucura. Vai. Tuco. Ó lá, eu já sei que eu vou chutar, certo? Eu tô preferindo chutar daqui, beleza. Eu quero trazer o goleiro um pouquinho mais pra esse canto, né? Pra eu ter a batida cruzada ou eu ter a batida por fora. Isso é uma preferência, mas olha como é que ele vai. Aqui o goleiro já vai parar, ó. Longe demais. Olha lá, o Vitão já parou de correr pra frente. Tá ligado? Pura. Aqui eu acho que um pouquinho Vai, mais, vai. né, de... Tá longe demais. Eu prefiro, aí é preferência do jogador. Eu acho que, tá ligado? Ele teria a cavadinha aqui, né? O Vitão deu um pouco, mas aí seria, né? Teria que, né? Aqui ele deu, né? Que ele ia chutar, o Vitão arriscou tirar todo o ângulo dele. Muito bem o Vitão, né? Parabéns pro Vitão, inclusive, que é um monstro. Mas eu não sei, cara. Acho que talvez poderia ajudar o Tuco ele ir um pouquinho mais pra cá a bola, tá? Um pouquinho mais forte, Tuco, porque aí você tem tempo de ajeitar o corpo, você vai ter os seus 2 toques na bola. Um pra cá, um mais pra cá, e aí, meu amigo, seja feliz. Parabéns pra Fúria campeã, tem que comemorar bastante, tem que estar feliz mesmo. Pra mim, muito merecido o título da Fúria, porque, né, eu acredito que a Liga da Fúria foi muito boa. Não tem nada a ver isso, né? A Liga é assim, você tem o mata-mata exatamente pra ter histórias diferentes e coisas diferentes, mas eu acho que é bom quando o time que faz uma boa campanha acaba vencendo, porque corrobora ali com o que ele fez. Parabéns pro Dendele também, né? Pra mim o Dendele é o time que mais cresceu no final desse campeonato, e é isso, né? E é isso. Vai ter muitas coisas boas aí pra vir. Estaremos fazendo a cobertura desse Mundial, tá, galera? Quero trazer algumas coisas pra vocês aí. Se vocês tiverem alguma dica também do que vocês querem saber melhor, né, do que vocês querem conversar melhor, a gente pode fazer, se quiser, uma análise só tática mesmo, né? E eu faço antes e coloco no YouTube só um vídeo menor do que eu acho pra gente comentar, ou continuar fazendo os reacts mesmo, né? Parabéns pra todos os times. Acho que a Kings League, o principal, né? Me parece aí também, informação importante aí, que os draftados vão ganhar um bônus, né? Porque a Kings League foi um sucesso absoluto. Então, parabéns para todos os draftados, vocês merecem, né? Parece que o Piquet vai dar um bônus aí para todo mundo, algo em torno aí de R$3.000 por aí, para todos os 100 draftados, né?
Não tem a confirmação disso, mas parece que é isso que vai acontecer, porque a Kings League foi um grande sucesso. E eu falo pra vocês, velho, escolha o seu time pra torcer, sofra, critique, peça mudanças depois que tiver um tempo de trabalho, né? Um tempo de que você vê, mas o principal, cara, saiba que o mais legal da Kings League, tá? O mais legal da Kings League é o equilíbrio. Ninguém joga com 4 wildcards. Ninguém joga com 14 draftados, tá? Todos os times têm as mesmas condições. Exatamente as mesmas condições. Nenhum time da Kings League não tem dinheiro, nenhum time da Kings League não tem... Aí cada um faz as suas escolhas. E isso que é muito legal, tá? Isso que é muito legal.